Banco do Brasil provavelmente vai fazer um desdobramento de 100%, ou seja, de 1 para 2, e nesse vídeo eu quero mostrar por que os desdobramentos são completamente irrelevantes para você, investidor. Esse desdobramento ele já tinha sido anunciado no dia 8 de dezembro, e o que eles fizeram agora foi convocar uma Assembleia Geral para definir se esse desdobramento vai acontecer ou não. Provavelmente deve acontecer, não tem nenhum empecilho, nenhum motivo do porquê não fazer esse desdobramento, e aqui eles mostram como é que fica a estrutura social antes e depois do desdobramento. Então vocês vão ver que o capital social ele permanece o mesmo, ele sai de 120 bilhões antes do desdobramento, e depois do desdobramento ele continua 120 bilhões. A diferença é a quantidade de ações. Anteriormente era dividido em 2 bilhões 865 milhões de ações, e ele passaria a ser dividido em 5 bilhões 730 milhões de ações. Então, se você é investidor, se você possui ações aí do Banco do Brasil, provavelmente você já sabe que para cada ação que você tem, você vai receber uma ação a mais, ou seja, você vai ganhar de graça, entre aspas, ali uma ação. Só que o mercado, né, o AB3, ela ajusta o preço da ação pela metade, porque o desdobramento foi de 1 para 2. Se fosse de 1 para 5, ia dividir o preço da ação por 5, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se o desdobramento fosse a partir de segunda-feira, o próximo pregão, as ações do Banco do Brasil cairiam aqui de 54,88, você dividiria por 2, e elas abririam ali a 27,44. Todo mundo com o dobro de ações, só que as ações com um preço menor. Então, qual que é o impacto para o investidor? Aqui a gente vai ver que o impacto ele é zero do ponto de vista financeiro. Então, eu fiz esse slide aqui, esse desenho, para mostrar para vocês que o impacto realmente é zero. Então, antes do desdobramento, o valor de mercado do Banco do Brasil, que é o que importa para a gente, quanto que o Banco do Brasil vale no mercado, era de 157 bilhões de reais, dividido em 2 bilhões 865 milhões de ações, com preço ali de R$ 54,88. Após o desdobramento, o que muda? O valor de mercado permanece o mesmo, então o seu valor que você tem investido ali no Banco do Brasil, por exemplo, se você tem 10 mil reais investido no Banco do Brasil, não vai mudar nada após o desdobramento. A quantidade de ações aumenta, ela vai dobrar, vai sair de 2 bilhões e 800 para 5 bilhões e 700, e o preço vai ser cortado pela metade. Obviamente que a gente ainda não sabe que momento que vai ser esse desdobramento, então o preço vai estar obviamente diferente do que eu estou gravando no vídeo aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então a quantidade de ações dobra e o preço aqui corta pela metade, basicamente sem efeito nenhum financeiro para o investidor. Inclusive o próprio Banco do Brasil fala isso aqui no comunicado da convocação da Assembleia. Eles colocam que é importante ressaltar que o desdobramento das ações ampliará a quantidade de ações emitidas sem alterar o patrimônio do BB e a participação percentual dos acionistas. Então é zero impacto financeiro para quem é investidor. E uma coisa que é muito repetida é que as empresas fazem esses desdobramentos para aumentar a liquidez, a negociação das suas ações ali no mercado. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o porquê que isso não faz sentido, porquê que é completamente irrelevante esse movimento do ponto de vista de mercado. Então, para mostrar para vocês, eu peguei um caso real de desdobramento, que foi o caso da Raia Drogasil, que em setembro de 2020 desdobrou uma ação em 5, ou seja, se as ações eram negociadas a R$ 125, elas foram divididas por 5 e passaram a ser negociadas por R$ 25, com a desculpa de que isso aumentaria a liquidez das ações e melhoraria ali para todos os investidores. Poderia ser com qualquer uma outra empresa que tenha feito desdobramento nos últimos anos, eu garanto para vocês que teria o mesmo resultado do que eu vou mostrar para vocês agora no caso de Raia Drogasil. Nesse gráfico a gente consegue ver o volume financeiro acumulado por mês de negociação da ação que a gente esteja pesquisando. Eu estou olhando aqui Raia Drogasil, então cada barra dessa aqui é o volume financeiro que foi negociado dentro daquele mês, e essa é a real métrica de liquidez de um ativo. Quanto mais volume financeiro, mais o ativo tem liquidez. Então, quando a gente olha aqui a Raia Drogasil ali, perto do split, ela tinha meses onde ela batia uma negociação de 200 milhões. Em meses muito fortes, ela batia uma negociação ali de 343 milhões de reais sendo negociados em volume. E aí ela fez o split ali em setembro de 2020, deixa eu ver se eu encontro aqui, setembro de 2020, negociando cerca de 287 milhões. E olha o que aconteceu no mês seguinte ao desdobramento. O volume financeiro caiu para 156 milhões, 159, depois caiu para 47 milhões aqui em dezembro de 2020, a bolsa realmente fica ali menos líquida no fim do ano, e vocês podem ver que não mudou muito o volume financeiro sendo negociado pós-split do que era negociado depois do split. Alguns meses são muito fortes, meses que tem bastante interesse ali na bolsa de valores, ou que tem alguma coisa acontecendo com a Raia Drogasil que chame o interesse de mais investidores institucionais, pessoas físicas, grandes bancos e etc. Vocês vão ver que ela bate ali 300 milhões, mas ela caminha aqui numa média de 150 milhões por mês aqui, seria a negociação ali financeira envolvendo as ações da Raia Drogasil, e isso não mudou, né? Pré-split ela caminhava aqui próximo dos 150 milhões também, e pós o split aqui, pós o desdobramento, ela caminha aqui tendo meses inclusive
bem abaixo do que ela tinha aqui antes mesmo do split acontecer. Então o volume financeiro não aumentou automaticamente por conta ali de a empresa ter feito o desdobramento. Isso porque as empresas e as pessoas não vão comprar mais de Raia Drogasil só porque agora está mais barato. Então, isso é o primeiro mito que eu queria quebrar. Mas, claro que o volume financeiro, né, ele não diz tudo. Muitos analistas, muitos investidores falam a respeito do volume de negócios por dia, né? Porque se a ação fica mais barata, teoricamente o pequeno investidor consegue comprar mais daquela ação. Eu não vejo diferença, porque não tem diferença nenhuma você comprar 5 ações de R$25 e uma ação de 125. Para mim é loucura, né? Assim, eu não consigo entender esse pensamento. Mas enfim, vamos pegar também aqui o volume de negociações para ver se isso faz alguma diferença aqui para a Raia Drogasil pós-desdobramento e antes do desdobramento. Então aqui a gente tem um gráfico de volume de ações negociadas, ou seja, se o split realmente faz diferença, teoricamente você teria mais ações sendo negociadas com o passar do tempo, porque agora as pessoas têm mais facilidade. Em vez de você pagar R$125, você pagaria 25, então fica mais fácil. O que a gente vê é que depois do split, o split está até marcado aqui nesse gráfico, que aconteceu aqui em setembro de 2020, as ações da Raia Drogasil, elas tinham um volume ali de negociação de cerca de 11 milhões de ações sendo negociadas ali por mês, na média. E o volume não mudou praticamente nada de lá para cá. Então, inclusive caiu ali em meses após o desdobramento e vem ali subindo naturalmente. Em meses que o mercado ele chama mais atenção, que as pessoas estão mais otimistas com o mercado, a gente vê que tem um volume maior, como foi em novembro aqui, foi muito mais forte do que outubro, né? Tendo uma negociação ali talvez 20% ou acima ali de outubro, mas nada que realmente justificasse essa crença de que o desdobramento aumentou a liquidez do ativo. Então, nem pelo volume financeiro e nem pela quantidade de ações circuladas, movimentadas, vendidas e compradas, esse argumento faz sentido. E essa crença de que a liquidez vai aumentar porque o preço vai diminuir e as pessoas vão comprar mais, ela não se traduz na realidade justamente porque não são as pessoas que movimentam o preço do mercado, que movimentam o real volume do mercado. Quando a gente olha aqui na apresentação mais recente da B3 de quem realmente manda no volume financeiro de ações no Brasil, vocês vão ver que a maior parte do volume aqui vem de estrangeiros e investidores institucionais locais. As pessoas físicas aqui tem sim um pedaço ali relevante, depende da empresa. Tem empresas que tem muita pessoa física investindo, tem empresa que tem menos, mas a gente não chega nem perto do volume que está na mão ali de instituições, que está na mão de grandes investidores como Luiz Barsi, que está na mão de grandes fundos de investimento no exterior. Então a pessoa física ela é quase que irrelevante ali para o volume financeiro diário, principalmente das grandes ações, Petrobras, Vale, os grandes bancos, Ambev. Claro que se você tem uma empresa que quase que não tem negociação, uma empresa muito pequena, microcap, as pessoas físicas podem sim fazer ali preço, mas a gente é praticamente irrelevante aqui, 99%, no volume financeiro e no volume de negociações diárias. Então, não é porque a Raia Drogasil cortou o seu preço, por exemplo, de R$125 para R$25, que todos os investidores, pessoas físicas agora conseguem comprar, que isso vai fazer algum impacto. Como a gente viu aqui, não fez impacto nenhum pós-desdobramento. Então agora você pode estar se perguntando por que então que as empresas fazem desdobramentos, já que elas mesmas aqui admitem que não tem importância nenhuma, não tem mudança nenhuma aqui financeira e patrimonial para os seus acionistas. Por que as empresas fazem isso? Bom, tem dois motivos, tá? Teoricamente, se a empresa ela é muito boa, como por exemplo a Berkshire Hathaway aqui, do nosso grande investidor Warren Buffett, e ela nunca fizer um desdobramento, a tendência é que as ações vão subindo, subindo, subindo eternamente, desde que ela vá gerando valor ad eternum aí, ela vai subindo tanto que chega num preço que realmente ninguém consegue comprar. No caso aqui da Berkshire Hathaway, elas são negociadas a cerca de $554 mil cada ação. Claro que você poderia comprar no mercado fracionário, lá nos Estados Unidos a realidade é outra, mas aqui no Brasil, por exemplo, onde não existe o mercado de frações de ações, né, onde você pode comprar só uma parte da ação, você teria que pagar, por exemplo, $554 mil ali, caso a Berkshire fosse listada aqui na B3. Então, teoricamente, vai chegar um momento ali que realmente, para a nossa realidade, como a gente não tem um mercado de frações aqui no Brasil, que você teria a necessidade de você cortar ali o preço. Mas eu diria que você só precisaria fazer isso, né, dado o volume financeiro que é negociado na B3, provavelmente depois que as ações passassem a ser negociadas acima de, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. É difícil saber esse número, mas com certeza não é R$50, não é R$120, não é R$300. Os grandes fundos, os grandes bancos, as grandes instituições, os grandes investidores, eles têm dinheiro para comprar o lote de ação, não importa se ele custa R$100 ou 200 ou 300. Então as ações teoricamente poderiam subir bastante antes de começarem a se preocupar com a liquidez. Então
sim, teria esse motivo, mas nenhuma empresa no Brasil chegou a esse ponto ainda. A gente não está nem perto disso, nenhuma empresa aqui no Brasil tem ali um ticker perto o suficiente de uma situação onde o ticker dela esteja impactando a sua negociação diária. Então, por enquanto, isso daqui não faria sentido na nossa realidade. Agora tem um outro motivo que pode ser um motivo melhor na minha visão, que é justamente a empresa ter muito investidor pessoa física na sua base acionária, que é o caso justamente do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é uma empresa que historicamente chamou muita atenção dos investidores pessoas físicas, por pagar ali bons dividendos, por ser ali uma empresa conhecida e querida aqui pelos brasileiros. Então, quando a gente olha aqui a composição acionária dela, é verdade que eles têm aqui a maior parte, a União Federal, né, o governo manda ali, né, mas se a gente ignora aqui que o governo tem 50%, 25% do capital é estrangeiro e 25% no país, o que é um mix ali bem diferente do volume da bolsa. Então, tem muito capital ali dentro do Banco do Brasil que é pessoa física, que é investidor aqui, que é investidor institucional. E tem mais de 1 milhão de investidores pessoas físicas na base, na composição acionária do Banco do Brasil. Então ele faz isso, o Banco do Brasil, e empresas que têm muito investidor pessoa física, eles fazem isso para tentar ali agradar os seus investidores pessoas físicas, para facilitar que eles consigam comprar, nem que seja ali uma ação ali por semana, com dinheiro que sobra ali, que fica na conta de vez em quando. Os investidores gostam disso, eles conseguem criar esse hábito também, eles sentem que eles vão conseguir receber mais dividendo. Então, por exemplo, se as ações do Banco do Brasil fossem negociadas a R$500, muitos investidores precisariam juntar um mês inteiro para comprar uma ação por R$500. Agora, se o Banco do Brasil faz o dobramento para a ação ficar valendo R$5, esse monte de investidor pessoa física, né, 1 milhão, eles conseguem comprar toda semana, cada 15 dias, todo dia, se eles quiserem, provavelmente. Então, esse tipo de movimento é muito mais um movimento para agradar a sua base acionária do que necessariamente para gerar liquidez, né? Porque a gente viu aqui no exemplo que eu mostrei para vocês que a liquidez, por volume financeiro ou por quantidade negociada, ela praticamente não muda em nada antes e depois do dobramento. Então, os únicos dois motivos seriam esse, o motivo de subir demais, mas isso daqui está bem longe da nossa realidade, e o motivo de, se você tiver ali uma base acionária lotada ali de pessoas físicas, talvez faça sentido para você agradar, mas mesmo assim eu acho que as empresas poderiam deixar para fazer isso caso realmente elas começassem a sentir que tem algum problema ali de liquidez, o que não é o caso do Banco do Brasil, uma das empresas mais líquidas que a gente tem na bolsa. Então eles não estão sofrendo problema de liquidez, isso eu garanto para vocês. Bom, se vocês aprenderam algo novo ou gostaram do vídeo, eu peço encarecidamente que vocês deixem um like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Lógico, também se inscrevam no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.